Fala galera, professor Rodrigo Sodero por aqui. Vamos de música por enquanto até chegar na nossa querida professora Gisele Krafchinchin. Hoje temos uma live muito especial sobre o valor da causa nas ações previdenciárias. Então espero vocês aqui que aguardem a professora Gisele Krafchinchin. Enquanto isso, quero ver os likes na tela e a gente vai curtir uma boa música. A professora já está chegando, temos 27 pessoas. Me digam aqui nos comentários de onde vocês são. Isso é legal. E também se estão gostando da música, né? Boa tarde, Neide, Magno. Muito bom. Denise, ótima tarde. A professora Gisele Krafchinchin já está por aqui. Já vou puxá-la para a live. Muito legal. Marielle colocou uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui. Será que ela está nos Estados Unidos? É isso? Volta Redonda, Pindamonhangaba, Dr. Rafael Ventura, advogado aqui da Sodero Advocacia, do nosso escritório. Ah, Sevilha, Espanha, que legal, hein? Muito bom. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Rodrigo Sodero, coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário do IEPREV. Também sou diretor de prática previdenciária e também eu faço lá o controle dos processos repetitivos, né? Nos tribunais superiores do IEPREV. Três Marias, Minas Gerais, muito legal. É isso aí, Paulo Afonso na Bahia, o pessoal chegando. Cadê os likes, hein? Andréia de São Paulo foi minha aluna em 2012. É, Andréia, tempo passa, hein? Gostando da música, Denise? Estamos ouvindo aqui Queen, né? Muito bom, muito bom. É isso aí, galera. Eu vou chamar a professora Gisele, então, para conversar com a gente. Vou desligar aqui a música, até porque essa é grande, né? Vamos lá. Cascavel, Paraná, terra boa. Vamos lá, moçada. Vamos achar aqui a professora Gisele e vamos chamá-la, puxá-la para a live. Hoje, então, na live dos coordenadores da pós-graduação em Direito Previdenciário do IEPREV, trabalhar com o tema valor da causa nas ações previdenciárias. Oi, Gisele. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, pessoal. Vocês estão conseguindo me ver bem? Eu estou bem enquadrado ou está muito próximo meu rosto? Não, a gente está te vendo bem, tá próximo, tá mais próximo do que o meu, mas tá tranquilo, tá dando para te ver legal, hein? Tudo certinho? Tudo bem, e vocês? Opa, tudo bem também, graças a Deus, tudo certinho. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua presença, ter tirado um tempinho para conversar aqui com a gente no IEPREV sobre valor da causa nas ações previdenciárias. A gente que atua, né, Gisele, na prática do direito previdenciário, a gente que efetivamente advoga, a gente sabe o quão é importante esse pedacinho da petição inicial, né? O valor da causa, e gostaria que você começasse, se apresentasse. Acho que é difícil alguém não conhecer a Gisele, né? Mas se apresentasse rapidamente, a gente já pode começar a conversar sobre o assunto. Deixa eu ver se eu consegui acertar ali. Eu vi que meu rosto estava muito próximo, mas eu acho que agora deu. Então, Rodrigo, é um prazer poder estar aqui com você. É um prazer poder estar conversando com o IEPREV. Vocês fazem um trabalho incrível, né? De divulgação, de ampliação do conhecimento previdenciário. Na verdade, assim, o valor da causa, os efeitos financeiros dos benefícios, é um fator muito importante para quando a gente começa a ação, mas também nas questões de reafirmação da DER, por exemplo, entender o valor do benefício é essencial para o advogado previdenciário. O cálculo, né, não só do tempo, de entender o requisito, mas o efeito econômico que vai gerar os atrasados, a ação,
depois no final, a fase de execução, né? Ainda que não Uhum. seja a gente que faça o cálculo, para verificar se o cálculo está correto, se não está correto. Às vezes o cálculo vem na contadoria, às vezes é uma execução invertida, que daí, eventualmente, né, vem um cálculo do INSS que você tem que saber os elementos para poder discutir, ponderar, alterar e, quem sabe, até nos embargos ou numa alegação de erro material desse cálculo, conseguir melhorar o benefício dessa pessoa. Porque a gente está sempre trabalhando com direito ao melhor benefício, né? Com a ideia de que a Uhum. pessoa tem que ter o melhor resultado. Mas o valor da causa e começar, né, a ação já conhecendo os efeitos financeiros e econômicos do benefício é essencial, inclusive, para fins de competência, né, Rodrigo? Uhum. Porque Verdade. a gente tem duas decisões em representativos de controvérsia, tanto um IRDR, que é o IRDR tema 2 aqui da quarta região, quanto o que daí ele subiu e foi julgado pelo Aham. STJ no tema No 1030. 1030, que fala sobre a questão da competência dos juizados, do direito da parte. Foi uma briga aqui, foi até um processo de um tio meu, esse processo do IRDR foi de um tio meu, que ele é Que servidor medo, público, que então, medo. né, no final deu certo. Ele é servidor público e a ação a gente estava discutindo conversão de tempo especial, antes do Tá, julgamento do tema 942, então bem antes tá. do tema ser pacífico. Havia uma expectativa que o Supremo talvez julgasse contrário, um movimento muito Uhum. forte da União, dos estados e dos municípios, para tentar reverter, dizer que só a súmula 33 valia, só a aposentadoria especial pura. E Uhum. a gente estava brigando para ele conseguir a conversão de tempo especial. E Sim. daí, nesse contexto, a gente queria ficar no juizado. Primeiro, porque a turma recursal aqui de Santa Catarina, federal, tinha entendimento favorável e o TRF Tá. contrário. E depois, por causa das custas, porque a juíza entendia, e o juiz entendia, que o valor da causa deveria incorporar 12 parcelas da aposentadoria. E os servidores federais já têm um Hum, valor mais interessante, né? sim. De remuneração, daí você multiplica aquele valor bruto por 12, fica, né? E o processo, o recurso específico era de uma vara em que a juíza alterava de ofício o valor da causa, porque a gente Hum, calculava o abono de permanência. Ela alterava para incluir o valor da uhum. aposentadoria e remetia para o rito comum, dizendo que como as 12 vincendas, as futuras, só elas já ultrapassavam o valor de 60 salários mínimos, que a parte não teria direito de renúncia naquele caso. Aham. E a gente foi discutir isso. Então, o valor da causa, sim, como definição de competência, porque a gente sabe que acima de 60 salários mínimos é rito comum na federal e abaixo fica no juizado. A competência do juizado, nesse caso, é absoluta. Uhum. Mas a discussão de que se eu quiser renunciar, eu posso ficar no juizado nos casos que eu assim optar. Eu vou estar abrindo mão de atrasados, mas Uhum. eu posso estar ganhando, quem sabe, agilidade, quem sabe, menos risco na ação, que são todos critérios que a gente tem que levar em consideração. E Sim. essa apuração do valor da causa para você ajuizar uma ação, não dá para sair colocando R$ 1.000. Ainda que a gente Uhum. queira colocar R$ 1.000, a gente tem que saber qual é o valor para daí optar. Não, mas ó, para diminuir o risco aqui, eu vou deixar R$ 1.000, depois me intimarem, eu até altero, mas eu vou deixar os Uhum. R$ 1.000 aqui, porque se eu tiver que recorrer, eu recorro sobre os R$ 1.000, não sobre Uhum. os 60, né? O valor cheio. Mas a gente tem que conhecer. Primeiro, porque eu vejo muitos colegas que do EPROC, por exemplo, é só uma caixinha, né? Você clica ali, Aí eu renuncia não ao tenho valor EPROC excedente. aqui. Eu não tenho EPROC aqui, sabe? É diferente, tudo é diferente. No EPROC aqui, a gente, quando vai ajuizar, se você quer ficar no rito de juizado, você clica ali um xizinho numa caixinha que diz renunciou ao valor excedente de 60 É. salários mínimos. Ou nos lugares que não tem, muitos colegas fazem o termo, né? Fazem aquele Sim. termo de renúncia sem saber. E daí o cliente assina. E tem ações previdenciárias que têm valores muito vantajosos. Você pega o pessoal do teto, por exemplo, ali no período do É. buraco negro, de 88 a 91, que Ali é tem bom. ações que dá mais de R$ 100.000 tranquilo, Uhum. né? E pensa, você entrou com o valor da causa de R$ 1.000 e fez uma renúncia e o cliente não sabia que ele estava abrindo mão de 40, 50, 60, quase o Uhum. dobro às vezes do que ele ia receber. E daí quando vem o cálculo da contadoria e você percebe que você, sem saber, né, induziu o cliente a renunciar a um valor que talvez, porque a ação do teto é pacífica,
A ação do buraco do teto para o buraco negro, que é de 88 a 91, é tema 930 do STF. Também é pacífica, né? A gente está com discussão para o período anterior a 88, mas a Constituição a 8.213 é pacífico. Sim. Então, nesse caso, não vale a pena renunciar. É melhor ir para o rito comum, né? Sim. Eu acho... Desculpa te interromper. Não, fica à vontade, Rodrigo. Não, eu acho assim, é interessante nosso começo aqui de bate-papo, que eu percebo as realidades diferentes, né? Eu estou aqui em São Paulo, você em Santa Catarina, e como já muda. E também queria ressaltar para todo mundo a importância de você conhecer o posicionamento dos juízes onde você atua. Então, em algumas oportunidades aqui, a professora Gisele disse, olha, a juíza aqui tinha um posicionamento assim, aqui era melhor pelo Jeff, porque o posicionamento da turma recursal de Santa Catarina era mais interessante do que o do tribunal, eventualmente do juiz. Então, olha a importância, inclusive, né, especialmente, da estratégia que o advogado vai escolher adotar para o processo, né? E quando você une todo esse conhecimento de estratégia mais a técnica, né, do direito material, do direito processual, hoje quando falamos do valor da causa, a gente aumenta muito a chance das coisas darem certo nos nossos processos, né, Gisele? Exatamente, a gente tem que começar sabendo qual é o efeito econômico e decidindo aonde você vai litigar com aquele processo. E para decidir isso, você estabelece o cálculo do benefício dos atrasados, né? Daí você vai para a pesquisa da jurisprudência, porque essa escolha não é só, claro, eu vou sempre optar por receber mais, na teoria, né? Mas na prática, às vezes, ansiar por receber mais pode significar que eu não vou receber nada. Porque eu vou para o rito comum, na ilusão de que o rito comum é melhor, mas eu não pesquisei a jurisprudência, mas em regra ele é melhor. Não tem regra, gente. Tem. Tanto que, assim, eu tenho falado muito, no juizado, quando a gente entra no juizado, a gente tem que pesquisar a turma do nosso estado. Não adianta ficar pesquisando a turma do... mas eu vou fazer um incidente de uniformização. Olha, para você chegar, demora... Né? Então, a admissão, assim, depois toda a briga pela admissão do incidente na TNU, no STJ, né? Exatamente. Então, assim, foca em saber aonde você vai ajuizar aquela ação antes, né? E ter a estratégia antes de ajuizar e não ficar depois tentando corrigir um erro que poderia ser solucionado só nessa questão de renuncio, não renuncio. Veja, ele no final até poderia ter recebido, mas o risco que ele teria era muito maior. Então, naquele momento, o cliente foi orientado, olha, você pode tentar receber tanto e na prática, ali naquele caso específico, ele nem ia receber aquilo, porque a aposentadoria não ia ser paga para ele. Ele só ia receber o abono e o abono ficava abaixo, né, dos 600 salários mínimos. Mas tem caso que fica, realmente o valor é maior, mas o risco é maior e tem custas, né? O rito comum tem custas desde a inicial e muitos dos nossos clientes não têm isenção à justiça gratuita. Né? Mas os meus têm. Tem, alguns têm, com certeza. No previdenciário, muitos têm, mas cuidado, porque está tendo muita discussão a respeito da justiça gratuita, inclusive nos centros de inteligência ligados, né, ao CJF, ao CNJ. Os TRFs têm afetado o IAC, ou discutido aqui o TRF da quarta, está afetando um IAC a respeito da justiça gratuita, e essa discussão é de criar critérios, a exemplo do que foi feito na Justiça do Trabalho, criar limitadores, critérios objetivos que o STJ tem repetidamente dito que não deveria ter, mas os tribunais insistem em querer colocar. E daí tem critérios, por exemplo, que diz que é o limite de isenção do imposto de renda. Quem recebe acima de R$ 1.900, mais ou menos, não teria direito à justiça gratuita. Então, às vezes, tem no primeiro grau e pode ser revertido posterior. Às vezes, o cliente não te disse, mas tinha um CNPJ vinculado ao nome dele, daí há uma impugnação, porque a AGU, gente, tá extremamente cuidadosa com o E às vezes vem na fase de cumprimento de sentença, né? Acabou tudo e fala, tá, perdi, tudo bem, de repente apresenta o cumprimento de sentença e fala, caramba, pedindo a revogação da justiça gratuita e honorários. Fala, meu Deus do céu. E aí você vai para o Facebook do seu cliente, vê que ele viajou para a Europa,
voava para os Estados Unidos. Tá, Fala, meu ostentação. Jesus, não acredito. E daí tu faz o quê, né? Porque é bem isso. Como a AGU agora recebe honorário de sucumbência, os procuradores recebem honorário de sucumbência, eles estão É. extremamente cuidadosos com relação à justiça gratuita. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é porque ganhou a justiça gratuita em primeiro grau que eventualmente ela não vai ser revertida depois, ou até uma litigância de má-fé desse cliente que pediu, né, aquela condenação em até 10 vezes lá. Então, assim, é bem complicado. Por isso que a gente tem que criar essa estratégia, não contando apenas com a isenção de custas, porque essa não é a lógica, né, do Uhum. processo. Ah, não, já que eu não pago nada, então eu vou. Não, porque Quero muitos ganhar. de nós entram com as ações com contrato de risco. Uhum. Então, assim, se você fizer um processo sem saber o quanto você vai ganhar, talvez você não esteja precificando certo. Talvez Uhum. você esteja cobrando 30% de algo que vai ser pouco, né? Talvez você tenha que vincular algum valor fixo. Porque o Mínimo, né? Um cliente mínimo é aumento. o cliente pode ter um benefício vitalício muito bom e você tem 2 meses de atrasados, Uhum. Verdade. né? Também a questão de, às vezes, você vai ficar 10 anos num processo e no final não tem benefício econômico. Você ganhou o Uhum. direito, mas você não tinha, porque assim, não mudou benefícios anteriores. A 9876 acontecia muito, né? Porque já tinha, você trocava a espécie de 46 para 41, mas já era 100%. Agora, Uhum. às vezes, você vai trocar alguns salários de contribuição, mas eles tinham sido eliminados no cálculo, então eles não fazem Uhum. diferença, né? Então, assim, você É. pede o tempo, cria uma expectativa no cliente e não gera benefício econômico. Então, Sim. por isso que a gente tem que aprender a fazer o valor da causa antes, né? Eu sei que o EPREV tem um programa super legal, eu até Tem. não sou muito familiarizada, mas o pessoal elogia muito, né? E é importante mesmo você ter esse suporte, você ter um programa, porque assim, não dá para fazer esses cálculos na mão, né, gente? É. Infelizmente, daí É. teria que ser só contador, eu acho, para fazer tudo isso em planilha do Excel. Eu uso Então, veja. planilha, Eu estava falando com o professor Sérgio Gerones agora, que também é nosso professor da pós de Reprev, e é o coordenador responsável pelo programa de cálculos do Instituto, né? E a gente estava Uhum. conversando sobre algumas inovações do programa de cálculos e tal, que, aliás, o aluno da pós-graduação ele ganha acesso ao programa de cálculos do Instituto, do IEPREV. Né? Muito Tem essa legal. vantagem. Então, ele faz a pós e a gente dá a ferramenta para ele trabalhar, né? Além do programa de cálculos, ele tem acesso a uma biblioteca online que é sensacional, com várias obras bem legais da GEM, onde, inclusive, você tem o seu livro, né, junto com o professor João Batista Lázari, que eu indico para todos os alunos, que é o Prática Processual Previdenciária. A Gisele sabe que faço isso mesmo, porque gosto, trabalho muito bem feito, da Gisele, do Jefferson, do professor Carlos Alberto Pereira de Castro e do professor João Batista Lázari. Então, Prática Processual Previdenciária da editora GEM. E o aluno da pós, ele tem acesso à biblioteca virtual, tem lá um livro e tal. Bom, mas daí, Gisele, que o programa de cálculos do IEPREV a gente usa aqui. Ele faz para a gente o cálculo do valor da causa, levando em consideração já a correção monetária, né? Então ele faz a correção monetária para a gente. Mas antes disso, vamos voltar do início, né? Chegou um advogado novo no nosso escritório, a gente contratou, chegou um estagiário e a gente vai ensiná-lo a fazer o cálculo do valor da causa, né? Cheguei lá no escritório da professora Gisele Kravchinchi, falei, pô, caramba, eu tô no escritório da Gisele, então é agora que eu vou pedir um auxílio aqui para fazer o primeiro cálculo de valor da causa. Ou cheguei lá no escritório do Rodrigo e agora vou pedir para ele me ensinar a fazer o cálculo do valor da causa. Sabe o que eu lembro quando eu penso nisso? Que eu acho que já deve ter acontecido com você, e aconteceu aqui muito comigo já também, né? O advogado chegar ali no finalzinho da inicial e travar, falar, caramba, e agora? Para onde eu vou, né? Eu lembro do Savares, do professor José Antônio Savares, do direito processual previdenciário dele, lá da editora Alteridade, ele falando sobre as espécies de ações previdenciárias, né? Ele traz lá 5 das principais espécies de ações. Vamos lá, vamos ver se eu lembro todas. Ação de concessão de benefício, ação de restabelecimento de benefício, ação de revisão de benefício, ação de manutenção de benefício e ação de anulação de benefício. Então, se a gente for pensar no valor da causa,
a gente tem que considerar essas principais espécies de ações previdenciárias, eu acredito, né? Para a gente começar a brincadeira. Concessão, restabelecimento, revisão, manutenção e anulação. Valor da causa, artigo 291 e seguintes do CPC, né? Eu não gosto quando a gente fala, às vezes até eu comento essa gafe ainda, muito embora eu não goste, novo CPC, né? Que novo CPC, gente? Pelo amor de Deus, 2015, né? Não tem mais nada de novo, né, Zé? Mas do CPC, então 291 e seguintes. E o 291 Nossa, que a gente se formou faz tempo, né? Qual CPC você estudou? De 1973. O quê? Mas às vezes eu vou dar aula e a gente tem o costume de falar sobre os artigos assim, né? Sem olhar, né? Mas é pelo costume, não é por nada, porque a gente tem o costume, né? E aí, às vezes, eu ainda me refiro aos artigos do CPC anterior, né? Aí denuncia quanto tempo a gente é formado, a idade que a gente tem e tudo mais, né? Mas então a gente vai encontrar o valor da causa no 291 e seguintes do CPC e ele vai dizer que toda causa tem um valor. E o 292, especificamente, ele vai tratar de algumas situações ali que eu acredito que sejam as mais importantes, né, para essas ações previdenciárias. Então, Gisele, se você me permite, o parágrafo 1º vai dizer para a gente assim: quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. Vamos ficar nele por enquanto. Nas ações previdenciárias, acho que praticamente todas elas aqui, vamos pensar, concessão, restabelecimento, revisão. Pelo menos essas 3 aqui, a gente vai ter parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e parcelas posteriores ao ajuizamento da ação, vencidas e vincendas. Então, acho que para a galera mais crua que está assistindo a gente aqui, acho que essa ponderação é importante, né? E nas parcelas vencidas, nós temos aquela limitação da prescrição quinquenal. Então, a gente calcula ali, levando em consideração a prescrição quinquenal, né? Os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, no máximo. E para as parcelas vincendas, em algum momento você comentou aqui, Gisele, consideramos uma prestação anual, né? E que se convencionou que seriam 12 parcelas vincendas. Tá. Vamos lá. Numa ação de concessão, como é que eu vou calcular essas parcelas vencidas e vincendas se eu não conheço qual é o valor da RNI do benefício? O valor da prestação previdenciária. Eu vi alguém aqui falando, como é que eu calculo o valor da causa na ação da revisão da vida toda? A gente está falando de uma ação revisional. Aí a gente tem um valor do benefício incorreto e um valor do benefício que nós entendemos que é o correto. E a gente vai achar, então, a diferença. E é sobre essa diferença que a gente vai calcular o valor da causa. Se eu não consigo calcular o valor do benefício correto, né, Gisele? Eu acho que é assim que a gente explicaria para os nossos advogados, estagiários que estão chegando. Se a gente não consegue calcular o valor do benefício ou o valor do benefício correto, a gente não consegue calcular o valor da causa de ação de concessão, de restabelecimento, de revisão. Concorda comigo? Exatamente, Rodrigo. Você tem que conseguir fazer. No caso do restabelecimento, é a mais fácil das 3, porque o restabelecimento você vai pegar o benefício que foi cancelado e suprir ali as lacunas que ele ficou sem ser recebido. Mas mesmo assim, você tem que cuidar, porque às vezes nesse restabelecimento você já pode incluir uma revisão. Às vezes o benefício não tinha utilizado algum salário de contribuição que estava, né, errado no CNIS, que tu tem uma ficha financeira. Alguma coisa pode estar errado lá. Não tinha todo o tempo, tinha um período rural antes de 12 anos, enfim. Tu pode botar a revisão que for ali e tu já pediria o restabelecimento, mas num valor maior, né? Mas se você for pelo menos botar o anterior, você consegue puxar aquele valor e jogar pelo período que não foi recebido. Agora, concessão e revisão, você tem que aprender a fazer cálculo de RMI. Você tem que aprender a jogar os salários de contribuição, entender se esse teu benefício ele é calculado com as últimas 36, então que ele tem um direito adquirido anterior a 99. Se ele é calculado com as 80% maiores, que daí a gente vai ter os benefícios a partir de 99 até mais para frente até, mas o direito adquirido, né? Mas a regra até a EC, 13/11 de 2019. A gente tem alguns sendo concedido agora que já tinham adquirido o direito, né? Mas que adquiriu o direito, então,
até 13/11 de 2019, de 99 a 2019. E daí, a partir de 2019, a gente começa a trabalhar com 100% dos salários de contribuição. Estabeleceu a média, né? Estabelecer da onde que eu vou tirar os salários. Então, na regra lá dos 36, eu podia procurar eles em até 48 meses. Na regra ali de 99 em diante, o INSS quer vincular até a partir de 94, de julho de 94, a gente briga às vezes para incluir toda a vida contributiva. E eu, pessoalmente, após, né, a emenda 103, entendo que não cabe mais a revisão da vida toda no sentido de incluir parcelas anteriores, porque eles corrigiram o erro que existia, não haveria essa. Então, você estabelece aonde você vai achar os salários, que se chama isso de PBC, o período básico contributivo, né? Estabelecendo esse momento, você vai ver como vai fazer aquela média dos salários e depois você vai achar o coeficiente de cálculo desse benefício, que daí vai ter a ver com o tempo contribuído, ou às vezes com a espécie do benefício, se é um auxílio acidente, por exemplo, é 50%, dependendo da época, e assim, né? Um auxílio doença, 91%, você estabeleceu a renda mensal inicial. Você não precisa fazer isso à mão, mas você tem que entender que esses são os elementos de cálculo. Porque quem vai calcular lá, corrigir o salário, filha, mas você precisa entender ali que não são teto, ou tem. Esses dias, né, eu estava olhando e lembrei até, que bom que a gente está aqui, que eu posso dar essa dica assim, achou lá um valor, ele sempre contribuía no valor médio, de repente tem um valor lá de 30 mil, 50 mil, 10 mil. Isso aí é ação trabalhista, que foi pago de uma vez só, que acumulou, que isso aí tem que transformar nos meses anteriores, né? Tem que dividir isso e aumentar os salários. Então, assim, você vai estabelecer o básico. Começa com cuidado. Claro, você vai usar a informação, ter uma cuidado, assim. Se você não vai realmente analisar a vida contributiva daquele segurado, você não é um robô. Ele não está contratando o robozinho ali do INSS para copiar e colar. Você tem que olhar os documentos, você tem que ir a fundo para ver se aquelas contribuições estão certas. Se ele não tem, fazer pergunta. Você nunca ganhou uma ação trabalhista na sua vida? Ah, já ganhei, fiz um acordo. Pega informação disso. E são os sinais, né? Exatamente. São os sinais que você precisa observar, né? Isso é você bem nunca importante. Ganhou salário, porque dali a gente cava outros trabalhos, né? E você nunca ganhou insalubridade, você nunca teve um benefício por incapacidade, né? Nunca se afastou em auxílio doença. Você, né? Alguém da família, ali você tá. E assim, você já teve doença, aluno aprendiz, você serviu no exército, e assim você vai catando a vida e fazendo quebra-cabeça que o servidor não fez, muitas vezes porque também o atendimento era rápido ali, e agora o segurado nem mais falando com ninguém, ele joga os documentos que ele entende dentro de um sistema eletrônico e ninguém orienta ele a nada. Ninguém pergunta para nada, né? Então, Legal. Gisele, o pessoal está dizendo aqui que você está travando e você está travando um pouquinho para mim mesmo. Se a gente continuar assim... Deixa eu ver se melhora, que eu botei um... Opa, vamos lá. Aí. Fala com a gente. Está me ouvindo bem? Tranquilo? Eu tô te ouvindo 100%. Você que estava travando um pouquinho aqui, mas agora eu acho que vai. O pessoal eles têm um pequeno delay aqui, e aí agora eles estão dizendo, agora tá mudo e tal, mas não, eu acredito que eles estão nos ouvindo, já deve ter voltado.
né? Então tá, pra mim, o teu ok tá vindo bem. Vamos ver se Ah, então melhorou agora aí. acho que vai. Melhorou sim, Gisele, melhorou muito. Melhorou. Se travar, aí eu te derrubo e chamo de novo, tá bom? Ih, a Gisele tá travando. Bom, Gisele, eu não sei se você tá me ouvindo. Eu vou te derrubar e vou te puxar, tá bom? Vamos fazer assim e a gente continua para finalizar. Pronto, gente. A professora Gisele travou. Ela já deve voltar aqui, eu já puxo ela para a live. Bem interessante, né? Todas as ponderações que nós estamos fazendo aqui sobre o valor da causa nas ações previdenciárias e a importância disso na estratégia que nós vamos adotar nas ações previdenciárias, nós advogados. Professora Gisele já retorna, eu já puxo ela para a live e a gente já segue, tá bom? Então vamos lá, aproveitando enquanto a professora não chega, quero vocês depois estudando lá o artigo 291, 292 do CPC, quero vocês também dando uma lidinha no IRDR número 2 do TRF da quarta região, bastante importante com relação a essa questão relacionada ao valor da causa nas ações previdenciárias, principalmente o valor da causa no âmbito do GEF. Depois quero vocês também, não esqueçam de dar uma olhadinha, quero vocês olhando o tema 1030 repetitivo, julgado pelo STJ, né, sobre também o valor da causa nas ações previdenciárias do GEF. A professora Gisele deve já estar por aqui, retornando, eu já puxo ela para a gente continuar esse bate-papo que está bem legal. O meu Instagram, Francilene, está perguntando aqui, é @prof.rodrigo.sodero, @prof.rodrigo.sodero. E nós estamos na live hoje falando sobre valor da causa nas ações previdenciárias, live dos coordenadores da pós-graduação em Direito Previdenciário do IEPREV. Eu sou um dos coordenadores da pós, a pós que está com matrículas abertas, e a professora Gisele Cravo-Chinchim é uma das nossas professoras da pós-graduação em Direito Previdenciário do IEPREV. Então, vamos ver se ela retorna aqui. Deixa eu ver se a vejo. Opa, Gisele, cadê tu? Aqui. Vamos ver se eu consigo puxá-la para a nossa conversa. Eu não estou conseguindo puxá-la aqui. Ela tem que pedir para participar da live. Gisele, dá um oi para a gente aqui, se você já tiver voltado, já estiver com a gente, eu te puxo, tá? Não estou conseguindo te chamar aqui pelo meu Instagram, ou melhor, pelo Instagram do IEPREV. Aqui, joia, vou tentar te puxar. Aqui, ó. Opa, gente, a professora Gisele, a gente não está conseguindo puxá-la aqui para a live. Não aparece a opção aqui para eu puxar a professora Gisele para a nossa live. Agora vai, vamos lá. Se Deus quiser, a professora Gisele vai voltar. Conexão São Paulo-Santa Catarina. Vamos lá. Vamos ver Pronto. se agora dá. Agora foi. Tá conseguindo me ver? Agora botei sim. no 4G, botei no Wi-Fi, não, mas eu acho que agora vamos ver se melhorou aí para vocês. Não, melhorou sim, Gisele, tá ótimo. Vamos aproveitar aqui o tempinho que a gente ainda tem, acredito que mais uns 10 minutinhos. Eu queria, Gisele, que você fosse um pouquinho mais além nos comentários sobre o tema 1030, julgado pelo STJ, o repetitivo. Vou te contar. Muita gente ainda confunde. Eu recebo um monte de perguntas, você também deve receber um monte, né? Que a gente publica bastante no Instagram, então cada post que a gente inventa, e a gente inventa, você sabe, né? E a gente cria conteúdo pra caramba. Às vezes não tem nenhuma novidade do dia e tal, como hoje a gente teve. Aí a gente vai na novidade do dia. Mas às vezes não tem, a gente precisa sentar e pensar o que está acontecendo na minha vida, no meu escritório, né? Uma pergunta que alguém fez. Deixa eu criar aqui um conteúdo bacana. A gente cria um conteúdo, solta pra galera,
e um conteúdo de valor, né? Eu vejo você fazendo isso muito bem hoje. E as perguntas pipocam. Tem um monte. Daí eu tenho muita gente que me diz, principalmente quando eu falei sobre o tema 1030, muitas dúvidas no seguinte sentido. Quando eu renuncio às parcelas superiores a 60 salários mínimos para fins de definição da competência no GEF, eu estou renunciando ao recebimento do valor excedente a 60 salários mínimos no final do processo? Eu queria que você falasse um pouquinho, resumidamente, bem direta, se você quiser, não precisa ir muito do comecinho, não. A gente já falou bastante sobre o valor da causa. Você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a diferença do que ficou julgado lá no tema 1030 e essa questão de renúncia ao valor excedente para fins de percepção dos valores na fase de execução do processo. A pergunta é ótima, Rodrigo. E assim, com certeza, muita gente confunde, inclusive muitos juízes confundem também, apesar de que a jurisprudência vem solucionando com assim, repetindo a resposta, mas não tem problema, a gente repete sempre e a gente tem que ajudar eles a entenderem, os juízes, né? Não só os nossos queridos e amados alunos, pelo seguinte, porque às vezes... E a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não, a renúncia do valor da causa não significa renunciar para fins de pagamento de RPV ou precatório. Porque uma coisa é o valor da causa, outra coisa é o valor da condenação. E quando eu dou aula sobre isso, eu ainda faço valor da causa versus valor da condenação. Né? O que é uma coisa, o que é a outra. O valor da causa é um valor fictício. É um valor baseado naquilo que você pediu, não naquilo que você ganhou. É aquilo que você quer. Então, você pode pedir dano moral, pedir correção da Selic. Você está pedindo, né? O teu valor da causa é aquilo que você requereu. O valor da condenação é aquilo que você ganhou. Ele é baseado numa decisão judicial, né? Ou numa tutela que seja, ou numa decisão terminativa. Aquilo vem de uma decisão que você tem que executar. E ao executar, você estabelece o quanto você vai receber efetivamente. O valor da causa é para fins de competência. É para fins de você poder iniciar o processo. Para fins de receber mesmo é o valor da condenação. E daí, quem tem um pouco de dúvida ou quem precisa convencer um querido magistrado, pegue daí a tese firmada no tema 2 do IRDR do TRF da quarta. Por quê? Porque lá ele explica bem que você tem 2 momentos de renúncia para fins de... Um é o valor da causa, que é no início da ação, para competência, e o outro é o valor da condenação, que é geralmente no final, e que tem a ver com o quê? Com como você quer receber. Se eu quero receber por RPV ou por precatório. E lembrando que a própria Lei 10.259, que é a lei dos juizados federais, ela diz que eu posso receber por precatório no juizado. Verdade. Artigo 17, parágrafo 4º. Exatamente. Então, assim, não tem discussão que o juizado pode pagar precatório. Por quê? Porque quando eu renuncio no início da ação, eu tenho direito a acumular a partir das 12 vincendas, e é isso que o 1030 diz. Quando você renuncia para fins de competência, você está renunciando ao que inclui as 12 vincendas. Então, para começar a acumular valor, você tem que ultrapassar o ano seguinte, daí isso aqui vai ser corrigido, mas não vai acumular mensal. Para começar a acumular mensal, você tem que passar as 12 vincendas. Mas não quer dizer que você não possa acumular, porque a ação, às vezes, não demora só um ano. Normalmente, não demora só um ano, né? Então, você tem um acúmulo maior. E o que a gente tem que cuidar é isso, é de deixar bem claro. E daí, aqui é a dica importante. Gente, nunca façam renúncia ampla nos seus documentos. Primeiro, não clica na caixinha. Próprio, não importa se tem caixinha para renunciar só. Não. Essa da caixinha é novidade para mim. Porque aqui não tem caixinha, não, sabia? Mas é pegadinha, né? Clicou na caixinha, deve aparecer o Sérgio Malandro depois que você fez o protocolo e falar pegadinha do malandro. Caiu! Peguei. Não clica na caixinha. O que você tem que fazer? Você tem que ter um termo de renúncia para o teu cliente assinar para fins de valor da causa e para fins de valor da condenação. Daí, no termo de valor da causa, tem que estar escrito lá. Então, a parte informa que renuncia ao valor excedente 60 salários mínimos para fins de valor da causa e delimitação da competência do juizado.
especiais federais, especiais da Fazenda Pública, enfim, o que você está renunciando ali, né? E daí, para fins de valor da condenação, vem renunciar ao valor excedente a 60 salários mínimos para fins de recebimento por RPV, no tocante ao valor da condenação. Porque daí você delimitou, ajudou o juiz a entender o que você está renunciando. Porque se você fala ali assim, renuncio ao excedente a 60 salários mínimos, tá? E daí? O juiz pode entender que você renunciou a tudo. Mas não era o que eu queria dizer. Mas você também não escreveu. Então, vamos escrever com bastante cuidado isso para não correr o risco de eles entenderem que essa renúncia inicial inclui o valor da condenação. Deixem bem claro que não inclui. Muito legal, Na Gisele. igreja aqui, eu tô do lado da catedral e daí, assim, eles, de vez em quando, a gente tem esses sinos alegrando, né? Isso é ótimo, porque estamos todos abençoados aqui, quase 100 pessoas contando com a gente aqui, mais de 100 pessoas, muitos corações para a professora Gisele Krafchinski, nossa professora da pós. Vi aqui o pessoal comentando, quero a professora Gisele Krafchinski na pós. Ela está na pós do IEPREV, galera. A pós está com inscrições abertas, é só entrar lá no site ieprev.com.br/pós-RGPS. Eu ficaria conversando aqui com a Gisele por horas e horas, porque o papo é muito bom, né? E a gente falar sobre direito previdenciário com quem ama o que faz, e a gente vê que é o caso da Gisele, e é o meu caso também, a gente fica um tempão mesmo aqui, né? Gisele, muitas dicas interessantes, bate-papo muito gostoso. A gente já está aqui com 45 quase minutos de live. Eu queria te agradecer pelo carinho de tirar de novo, te agradecer um tempinho para conversar com a nossa galera aqui do IEPREV. Queria também aproveitar e te agradecer aqui publicamente pela parceria de trabalho que nós estamos estabelecendo entre, espero que não tenha sido a única, entre o IEPREV e o IBDP, instituto que você é ligada, né? E nós trabalhamos naquele tema no 1066 do acordo que acabou de, na semana passada, né, ser ratificado, infelizmente, pelo Pleno do STF. Então, gostaria de agradecer a parceria. Foi um trabalho bom de ser feito e acho que os institutos, especialmente os dois maiores institutos de direito previdenciário do Brasil, devem estar próximos nesse trabalho. E você sempre me diz, vou abrir aqui o que você sempre me diz, para mim é sempre um prazer trabalhar junto com vocês, né? Então, assim, e a recíproca é verdadeira, viu? Então, muito obrigado pela parceria, pelo carinho, pela live de hoje. Imagina, Rodrigo, obrigada a você pelo convite. O IEPREV mora no meu coração, vocês também. Assim, eu acho que a gente tem que seguir junto, não só como instituto, mas também como advogados, como professores, para ajudar esse pessoal a alcançar, né, realmente o sucesso profissional, a distribuir cidadania, porque é isso que a gente faz, né? A gente distribui dignidade humana, a gente distribui cidadania para os nossos clientes. Então, assim, eu acho que essa parceria, ela engrandece a todos, né? A nós, aos alunos, aos institutos, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, e eu acho que é isso, o nosso trabalho é em favor do direito social, e a gente segue junto. Eu estou sempre aqui para o que vocês precisarem, espero que tenham gostado, e agradeço de novo o convite. Já manda meu beijo para a Ana, para o Roberto, vocês são muito top, e apoio de vocês, sem dúvida, né? Vale muito a pena e eu encontro vocês lá também. Legal, Gi. Muito obrigado, viu? Ótimo restinho de dia para você. Para a galera que está aqui com a gente também, ótimo restinho de dia. Acho que a gente pode acabar aqui ouvindo um restinho de Queen, então, para encerrar a live. Muitos corações para a professora Gisele. A gente pode fazer aqui, Gisele, uma pose para a gente ficar bonito. Para a gente ficar bonito, para o pessoal tirar a foto e depois postar, né? Que a gente que assistiu a live. Então, eu gosto sempre de fazer corações aqui, né? Porque os corações representam sempre a live. Então, eu vou aqui fazer um coração junto com a Gisele. E aí vocês podem tirar a foto. Aí, printem a tela, postem e marquem a gente. Beleza. Obrigado, Gi. Até mais, galera. Obrigado, tchau, Rodrigo. Tchau, pessoal. Boa tarde para vocês. Beijo. Beijo, tchau.